Olá, amigos, tudo bem? Olá, alunos, olá, pais, mães, tudo jóia com vocês? Estamos aqui para mais um momento da história. E hoje nós vamos falar sobre uma história de um menininho que ele se chamava João. Olha lá o Joãozinho aqui, meu amigo João. O João, ele gostava muito de ir para a escola. O uniforme dele era azul, ó. Igual o nosso, né? Quando vocês vão para a escola, o uniforme de vocês é igual ao do Joãozinho. E o Joãozinho, ele gostava de ir para a escola. Só que quando chegava em casa, o Joãozinho, ele não se alimentava muito bem. O Joãozinho gostava de comer muitos doces. O Joãozinho gostava de comer salgadinho, doce, refrigerante. Gostava de comer todas essas coisas. Na verdade, os amiguinhos dele, ele tinha dois amiguinhos que gostavam muito dele. Olha lá os amiguinhos do Joãozinho. E o Joãozinho, quando ele voltava da escola, a mãe dele preparava aquele almoço bem gostoso. E no almoço dele tinha cenoura, tinha arroz, feijão, tinha tomate. E aí, só que o Joãozinho não gostava muito dessas coisas. Ele queria saber de comer miojo, ele queria saber de comer macarrão, todos os dias. E aí, conforme os dias foi passando, o Joãozinho, ele foi ficando um pouquinho mais fraco que os amigos dele. E os amigos dele falavam assim: olha, Joãozinho, vamos brincar hoje? E aí ele falava: ah, não, hoje eu tô um pouco cansado, hoje eu quero ficar na minha cama, hoje eu quero dormir. E aí os amiguinhos falavam: ah, então tá bom, se você não quer brincar, nós vamos brincar. E aí os amiguinhos iam lá e brincavam de bola. E aí eles brincavam a tarde toda de bola. Brincava de bola. Outro dia o Joãozinho ia pra escola. E aí quando chegava lá na escola, ele não via a hora de voltar pra casa. Mas aí quando ele voltava pra casa, a mãe dele preparava aquele almoço gostoso, com arroz, feijão, salada de alface, bem gostoso, bem delicioso, e ele não queria comer, só queria comer macarrão, miojo, batata frita e essas coisas. Nem queria saber da cenoura que a mãe dele falava com tanto carinho. E aí os dias foram passando, e aí Joãozinho começou a ficar meio fraquinho, mas mesmo ficando fraco, ele não deixava de comer doce, salgadinho, porque ele gostava muito. E aí os amiguinhos dele vieram, e aí um dia eles chamaram: Joãozinho, vamos brincar de carrinho? E aí ele falou assim: vamos! E aí eles pegaram os carrinhos e foram brincar de carrinho, mas Joãozinho nem quis saber, só ficou de lado, enquanto os amiguinhos deles brincavam de carrinho e corria pra lá e pra cá. Nesse dia, o Joãozinho falou assim: amigos, eu vou pra casa. Ele falou: eu vou pra casa porque eu tô cansado. E aí ele foi pra casa dele. E aí quando chegou lá na casa dele, ele foi assistir televisão. E aí lá assistindo televisão, ele viu que a mãe dele tinha comprado umas coisas no mercado. E aí, sabe o que tinha lá na geladeira? Tinha um refrigerante. Quando ele olhou tudo aquilo, ele... que delícia! E tinha um refrigerante. E tinha também um pacote de salgadinho bem grandão para ele comer. E tinha um pacote de doces bem grande e um pote muito grande de doce. Só que essas coisas que a mãe dele tinha comprado era pra uma festa, era pra dividir com os amiguinhos de Joãozinho. E aí ele foi pedir pra mãe dele: mãe, posso comer os doces? E a mãe dele falou: não, não pode. Todos esses doces que tem aqui é pra você dividir com seus amigos no dia da festa, não é pra comer tudo sozinho. E aí Joãozinho ficou olhando todas aquelas guloseimas, ele falou: que delícia, que delícia. E os amiguinhos dele nem estavam lá na casa dele. E aí sabe o que aconteceu? A mãe de Joãozinho precisou sair. E ela foi na casa da vizinha, conversar com a vizinha. Enquanto a mãe de Joãozinho saiu e foi conversar com a vizinha, sabe o que aconteceu? O Joãozinho atacou o armário. E aí ele foi e pegou o primeiro pacote, ele foi comer um doce. Aí ele foi comer mais um doce. Aí ele foi comer mais um doce e mais um doce. E aí ele foi comendo todos os doces e ele foi comendo e comeu mais um e comeu mais um e comeu mais um.
E aí aquilo não tava bom pra ele. Quando ele viu que ele tinha acabado com o pacote de doce, ele foi lá e pegou o pacote de salgadinho. E aí ele comeu um pouquinho. Aí ele comeu mais um pouquinho. Ele falava, só mais um pouquinho, não vai fazer falta. E ele comeu mais um pouquinho, e comeu mais um pouquinho, comeu mais um pouquinho. De repente, ele sentiu sede. Ele sentiu vontade de beber água. Ele falou assim, tô com vontade de beber uma água. Uma água ia sarar ia saciar minha sede. Mas aí ele lembrou do quê? Do refrigerante que tinha lá na geladeira, bem geladinho. E aí ele foi lá, abriu o refrigerante e tomou um copo. Aí ele foi lá e tomou outro copo. Aí ele foi lá e tomou outro copo, e outro copo, e outro copo, até que quando ele viu, a garrafa estava vazia. A garrafa ficou vazia e de repente ele viu e tinha acabado tudo com o refrigerante. Não satisfeito, ele lembrou de um pote de doce que tinha lá. Um doce de leite bem gostoso e ele amava doce de leite. Ele foi lá, pegou o pote, abriu o pote, deu uma colherada e outra colherada e outra colherada e outra colherada. Quando chegou no metade do pote, que a metade do pote já tinha comido tudo, Joãozinho começou a passar mal. A barriga dele começou a estufar. E ele, eu tô passando mal, acho que eu vou dormir um pouquinho. Joãozinho foi lá e foi dormir. No meio do sono, o Joãozinho sonhou que ele era uma bexiga. E no meio do sono ele lembrou de todas as coisas que ele tinha comido. Lembrou de tudo. E no sonho dele, a bexiga, cada coisa que ele comia, a bexiga ia enchendo. Então ele comeu e ele estava lembrando no sonho que ele comeu um doce e a bexiga, encheu um pouquinho. Aí ele foi lá e comeu mais um doce. E ele sonhando, foi lá e comeu mais um pouco. De repente ele foi lá, acabou o doce que ele tava comendo, pegou o salgadinho, pegou o saco de salgadinho, começou a comer e comeu um tantão. E aí, a bexiga encheu mais um pouco. E aí ele foi lá e comeu mais um pouco de salgadinho, porque ele não tava satisfeito em comer só um pouquinho. Ele não queria comer só um pouquinho, ele queria comer um monte, ele queria comer tudo, porque tinha um monte, né? E aí ele foi lá e comeu mais um pouco. E, de repente, no sonho dele, ele foi lá e bebeu o refrigerante, todo o refrigerante que tava na garrafa, assim, tudo de uma vez. E aí, sabe o que aconteceu com a bexiga? A bexiga encheu mais um pouco. E aí, não contente com aquilo, ele foi lá e ainda pegou o doce que ele tinha comido. E ele tava sonhando com aquela bexiga. E ele tava sonhando com aquela bexiga. E aí, de repente, ele foi lá e comeu o doce. E ele encheu mais e ele foi ficando enorme, enorme, enorme. E ele não parava de comer o doce, não parava de comer o doce. Até que de tanto comer doce, a bexiga estourou. E ele acordou todo assustado. Não, 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 não. E aí os amiguinhos do Joãozinho que já vieram. O que foi, Joãozinho? O que foi? O que aconteceu com você? E aí ele foi todo assustado e contou para os amigos o sonho que ele tinha tido. Na verdade foi um pesadelo, né? E ele contou que ele tinha comido tanto doce, tanto doce, tanto doce. Ele sonhou que era uma bexiga. E aí no sonho dele, de tanto comer doce, a bexiga estourava. E aí o amigo dele, nossa, ficou muito assustado. E aí eles começaram a conversar. E aí os amiguinhos do Joãozinho começaram a falar para ele que a alimentação saudável. E aí eles trouxeram uma pera e foram lá e buscaram uma maçã pro Joãozinho. E aí eles falaram assim, olha, Joãozinho, toda vez que você sentir vontade de comer doce, você pode comer um doce. Um doce até que pode, mas não pode comer muito, não pode comer o saco inteiro. E aí o amigo do Joãozinho trouxe uma maçã para ele e o outro amigo dele trouxe uma pera, que também são bem docinhas. E aí ele comeu. E aí ele se sentiu saciado, ele se sentiu satisfeito. E ele ficou muito feliz. No outro dia, quando ele tinha ido para a escola, a mãe dele tinha feito o almoço com a cenoura e o tomate. O Joãozinho chegou e aí ele foi e comeu tudo bem de
pressa. E a partir daquele dia, ele começou a se sentir melhor, menos cansado, com menos desânimo. E aí, quando os amiguinhos dele chamavam o Joãozinho para brincar de bola, ele ia lá e brincava de bola, e corria, e aí brincava de carrinho também, e aí ele brincava com todos os amiguinhos dele. E quando ele sentia sede, ele não bebia mais refrigerante, não. Ele trocou o refrigerante pela água. E aí agora, toda vez que ele sentia sede, que ele tava lá brincando, ele ia lá e tomava bastante água. Amiguinhos, o que a gente pode aprender com essa história do Joãozinho? É que quando a gente se alimenta dos alimentos saudáveis e a gente come feijão, arroz, legumes, verdura, frutas, isso deixa a gente, bem forte, né? E aí, quando der vontade de comer um doce, a gente pode comer uma pera que é docinha, uma banana que também é docinha, uma maçã. Se der vontade de comer um doce, a gente pode comer um doce, mas em quantidade pequena. Não dá pra gente comer um monte de pirulito, não é? Um pirulito só. Se for comer uma colher de doce, a gente come só uma colherzinha. E aí a gente vai tendo as coisas em equilíbrio para o nosso corpo ficar forte e ficar saudável. Porque se a gente ficar forte e saudável, a gente vai conseguir fazer educação física com o tio Fernando, a gente vai conseguir andar de bicicleta, brincar de bola, brincar de carrinho. A nossa mente vai ficar mais limpa para a gente poder aprender a lição e fazer a lição mais rapidinho. Então, que vocês, quando a mamãe preparar o alface, o tomate, a cenoura, a beterraba, que vocês comam tudo. E aí vocês vão sentir que vocês vão ficar, bem forte para poder brincar e para poder estudar, tá bom? Então, até a nossa próxima história. Tchau!